Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos em mais um Memorial Casa. É um prazer e um privilégio estar aqui novamente junto com vocês, né? Esse tempo especial para nós refletirmos, orarmos sobre a palavra do Senhor. Então eu te convido agora para a gente iniciar da melhor maneira, né? É orando, pedindo ao Senhor a direção, pedindo que o Espírito Santo venha sobre nós para nos dar clareza e falar aquilo que precisa ser dito, que nós estejamos com os nossos olhos, os nossos ouvidos e os nossos corações, né? Todos abertos para ouvir o que o Senhor tem a falar conosco, né? Vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor, por mais esse momento, por esse dia tão precioso, tão maravilhoso que o Senhor nos abençoou. Senhor, nós queremos te entregar esse momento agora, Senhor Deus. Queremos oferecer ao Senhor o nosso culto, a nossa adoração, Senhor Deus. Queremos honrar o Senhor, ó Pai, por quem o Senhor é nas nossas vidas, por tudo que o Senhor nos abençoa, Senhor Deus, por quem o Senhor tem nos transformado, Senhor Deus, também, ó Pai. Pai, mas nós também queremos pedir, Senhor, que o Senhor abençoe-nos, Pai, com o Teu Espírito Santo, nos dê clareza, que o Senhor fique à vontade em nosso meio, fale aos nossos corações, Senhor Deus, som do meu coração, o coração dos meus irmãos, que essa palavra, Senhor Deus, que o Senhor vai falar conosco hoje, que essa reflexão que nós vamos fazer, Senhor Deus, possa de alguma forma, Senhor, nos moldar, nos fazer mais obedientes à Tua palavra e que nós possamos, ó Pai, também, de alguma forma, entender aquilo que o Senhor quer falar no individual, no particular conosco, Senhor Deus. Tu és bem-vindo aqui, fique à vontade, Senhor Deus, em nosso meio. Essa é a nossa oração, já agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Queridos, agora nós vamos ficar com um momento de louvor e de adoração. Eu quero fazer um convite a você, que você faça dos louvores que você vai ouvir agora a sua oração, que você vá preparando, vá pedindo ao Senhor que vá preparando com essas canções que serão ministradas, que Ele já venha preparando seu coração para a palavra, para ouvir a palavra e que te dê sabedoria e discernimento também, né, para o que Ele tem a falar com você. Amém? Vamos louvar e adorar o Senhor, então. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não me importam as circunstâncias. Adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que
te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a
Amém, queridos. Glória a Deus, né? O Senhor é poderoso, Ele fala conosco também através das canções, né? Agora a gente vai participar, continuar adorando o Senhor através dos nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós estamos na campanha do legado, né? Então, só para lembrar, né, que a gente ainda tem um compromisso aí para setembro, e que a gente possa fazer desse momento também a entrega dos nossos dízimos, a entregas das ofertas, né? Um momento de adoração genuína ao Senhor. Vamos ficar com louvor e aproveite agora esse momento para poder fazer a sua oferta e a entrega dos seus dízimos. Amém, queridos, glória a Deus, né? Vamos orar agora, né? Porque para entregar, né, para o Senhor verdadeiramente os dízimos, vamos orar em forma de agradecimento também. Senhor, muito obrigada, Pai, obrigada pelo coração generoso de cada um, ó Pai, que fez a sua oferta, seja entregando os seus dízimos, seja entregando uma oferta, que o Senhor possa seguir, ó Pai, abençoando cada lar, cada família, Senhor Deus, com a provisão necessária, Senhor Deus, que o Senhor possa continuar, ó Pai, instruindo, dando sabedoria à sua igreja no uso desses recursos, Senhor Deus, que o Senhor possa nos fortalecer o nosso coração, aquecer cada dia mais o nosso coração, Senhor Deus, para que nós possamos verdadeiramente entregar, ó Pai, aquilo que é do Senhor, ó Pai, com o entendimento que nós estamos fazendo isso em forma de agradecimento, Senhor Deus, por tudo que o Senhor já tem feito sobre nossas vidas, Senhor Deus. Continue abençoando a tua igreja, Senhor Deus, continue abençoando cada membro, cada família, Senhor Deus, em especial aqueles, ó Pai, que estão passando por algum momento, que não têm tido recursos suficientes, ó Pai, que estão aí, né, em busca de um emprego, Senhor Deus, que o Senhor possa suprir todas as necessidades do seu povo, Senhor Deus, dos seus filhos, ó Pai. Essa é a nossa oração, já agradecidos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, hoje o tema da nossa palavra é sabedoria, troféu ou altar, né? O despertar para olhar para esse lugar veio diante de uma mensagem que o pastor Ederson pregou sobre perseverar, né? E com isso o Senhor foi trazendo algumas leituras para mim, e a gente, num momento de compartilhar, num momento de debate na célula, né? E aqui fica o chamado, se você ainda não está numa célula, procure, irmão. A célula é uma bênção, é um momento importantíssimo para a gente refletir, trazer para o dia a dia, aplicação para o nosso dia. E foi isso que a gente fez no encontro de célula, e a nossa conversa foi para esse lugar, e o Senhor ministrou no meu coração, e eu quero compartilhar com vocês o que o Senhor ministrou comigo, ministrou a mim primeiro, né? E eu espero que ministre ao coração de vocês, e que vocês possam fazer uso disso, né? A gente vive um tempo, numa geração que ela é obcecada por quê? Sucesso pessoal, troféus, medalhas, conquistas. E muitas vezes, até a busca por dons espirituais e sabedoria, ela é contaminada por esse desejo egoísta que persevera no nosso mundo hoje, né? De vencer na vida. Então a gente está trazendo esse jargão para colocar isso como mais um troféu na nossa estante, como mais uma medalha, né? E para parecer mais espiritualizado, para parecer diferente dos demais. Só que quando Deus nos concede sabedoria, discernimento e inteligência, o nosso maior perigo é pegar aquilo que veio do céu e transformar num monumento para nós mesmos. Então eu queria pensar sobre isso, a gente vai refletir sobre isso nos próximos minutos. E como texto base, eu queria convidar vocês para abrir a palavra em 1 Reis, capítulo 3, do versículo 5 ao 14. Fala assim: naquela noite o Senhor apareceu a ele num sonho e disse: peça-me o que quiser e eu darei a você. Salomão respondeu:
o Senhor foi muito bondoso para com seu servo, o meu pai Davi, porque ele foi honesto, verdadeiro e fiel ao Senhor e obedeceu aos seus mandamentos. E o Senhor continuou a mostrar grande bondade por ele, dando-lhe um filho para reinar em seu lugar. Agora, Senhor meu Deus, o Senhor fez o seu servo reinar em lugar do meu pai Davi, mas eu sou como um menino pequeno que não sabe andar sozinho. E aqui está o seu servo, no meio do seu povo escolhido, uma nação tão grande que nem se pode contar. Dá ao seu servo um coração compreensivo, de modo que eu possa governar bem o seu povo e prudentemente discernir o que é certo e o que é errado, pois quem é capaz de julgar este seu grande povo? O Senhor se agradou com o pedido de Salomão. Por isso Deus respondeu: já que você pediu sabedoria para governar o meu povo, e não uma vida longa, ou riquezas para si, ou a morte de seus inimigos, mas entendimento para discernir o que é justo, vou dar o que você me pediu. Vou dar um coração, uma mente mais sábio e entendido do que de qualquer outra pessoa nascida antes ou depois de você. E também vou dar o que você não pediu, riquezas e honra. Ninguém em todo o mundo será tão rico e famoso quanto você pelo restante da sua vida. E eu darei a você uma vida longa se você me seguir e obedecer às minhas leis e aos meus mandamentos, como fez o seu pai Davi. Bom, imagina isso acontecendo com vocês. Se imagina agora Deus aparecendo para você hoje e perguntando: peça-me o que quiser e eu darei a você. Qual seria a sua reação imediata? O que viria primeiro ao seu coração? Qual o desejo que apresentaria primeiro para você? Seria referente à sua conta bancária? Seria referente a um status social que você almeja? Ou numa dor que você vem sentindo, seja por alguma doença física ou emocional? O que motivaria esse pedido? Olhando para o contexto aqui de Salomão, Salomão era um rei muito jovem. Na história geral, os historiadores gerais, eles chegam a uma média de que Salomão deveria ter aqui entre 18 e 22 anos. Mas dentro da história judaica, para o judaísmo, essa fase de Salomão seria os 12 anos, imagina. Mas o que vale pelos históricos, por aproximação, é essa idade mais ou menos entre 18 e 22 anos que Salomão tinha. Ele tinha acabado de assumir o trono do pai. Ele estava diante de um povo numeroso e de uma responsabilidade gigantesca. Deus lhe faz a pergunta mais perigosa que um ser humano pode receber, que ele pode ouvir. A grande virada aqui, a grande resposta de Salomão, revela que ele não olhou para si mesmo. Ele olhou para o propósito de Deus. Ele amadureceu o seu olhar antes mesmo de abrir a sua boca. Qual é a ideia que a gente vai trabalhar aqui agora, nesses próximos minutos? Que Deus, ele não nos dá sabedoria para nos tornarmos brilhantes aos olhos do mundo, aos olhos das pessoas, mas para nos tornarmos úteis aos olhos dele. Esse é o ponto que a gente precisa entender hoje, que a gente vai conversar sobre isso. E Elaine, como que eu posso fazer isso? O nosso coração é enganoso e na palavra do pastor foi até justamente esse o ponto, que o ponto mais desafiador ali para o cristão é a questão do nosso coração, porque a gente está movido ali pelas emoções. Foi por causa disso que veio essa reflexão e a gente vai olhar para 3 pontos aqui nesse texto. Então, o primeiro tema que a gente vai olhar, para refletir sobre essa palavra é amadurecendo o olhar. Em 1 Reis 3,7, Salomão diz: mas eu sou como um menino pequeno que não sabe andar sozinho. Olha que profundo isso, querido. Salomão aqui, ele está reconhecendo a limitação dele. Ele está reconhecendo que ele não tem condições por ele mesmo e que ele precisa do auxílio do Senhor. Então, a humildade é a chave mestra para a gente entender, para a gente amadurecer esse olhar,
Porque se a gente for agir por nós mesmos, olhando só para o nosso coração, para os desejos do nosso coração, a gente acaba indo para um lugar do egoísmo, do egocentrismo, né? Então, muitas vezes, a nossa oração por sabedoria, prestem atenção, queridos, ela é para tomarmos decisões apenas que facilitem a nossa vida material ou nos destaquem dos outros. Não, Elaine, mas eu estou pensando no todo. Será que esse todo está vindo antes ou depois de você? Essa é uma reflexão importantíssima que a gente precisa fazer e eu me faço todas as vezes, sabe? Então, amadurecer o olhar significa parar de ver a sabedoria como uma ferramenta de utilidade pessoal e começar a vê-la como um instrumento de mordomia divina. Aqui é necessário muita coragem para olhar com verdade para as intenções que estão no nosso coração. A todo tempo e em todo tempo, nós precisamos jogar luz nessa intenção do nosso coração. E tá tudo bem se você olhar num primeiro momento e, nossa, mas eu fiz isso para poder facilitar a minha vida, mas também do outro. Ok, conversa com o Senhor sobre isso. Quer ver? Foi até um ponto de reflexão, porque eu já dei esse exemplo meu aqui em algumas outros vídeos que foram gravados, e eu permaneci nele e levei para a célula esse entendimento, né? Eu falei que um grande desafio para mim é o trânsito, dirigir, né? E eu sei que isso não é único e exclusivo meu, porque com todo mundo, quando a gente vai conversar, a gente chega nesse lugar, mas agora eu estou falando de mim, né? Então, toda vez que eu meio que saio da graça ali, eu me estresso, enfim, eu vou e vem na minha mente, no meu coração, sabe? Senhor, me dá sabedoria, me dê o fruto do Espírito, paciência, domínio próprio, tá? Aí olha onde que entra essa questão da intenção do nosso coração. Por que eu estou pedindo isso? Será que é só para eu não me estressar? Ou seja, uso meu? Ou será que eu estou fazendo isso olhando para Jesus, para que as pessoas olhem para mim e contemplem Jesus em mim, com as minhas ações, com as minhas palavras e com os meus atos? Eu sempre preciso levar para esse lugar. Senhor, eu não quero te envergonhar. Então eu trago para mim, num primeiro momento, né? Eu cheguei, queridos, eu estou falando de mim, essa reflexão para mim. Eu cheguei, não, porque eu não quero me estressar com isso. Tá, mas para quê e por que eu não posso me estressar? Perguntas que vão me fazer refletir. Porque se eu me estressar, pode ser que eu vou dar um mau testemunho. Pode ser que eu vou falar alguma coisa, pode ser que eu vou agir alguma coisa. Eu vou falar com outro, talvez nem é com alguém que está de fora dentro do carro. Meus filhos estão no carro comigo, meu marido está no carro comigo. Que testemunho estou dando? Eu estou envergonhando Deus? Ou eu estou dando um bom testemunho? Sabe? Então eu gosto de trazer esses exemplos para a gente entender por que a gente precisa sondar o nosso coração. E se aprofundando nessas perguntas, nessas reflexões, tá? E aí eu preciso lembrar do versículo, né, que fala, lá no livro de Tiago 4:3, que fala, e mesmo quando pedem, não recebem, porque o objetivo de vocês está todo errado. Vocês só querem o que dá prazer a vocês. Olha só, Senhor, por que eu estou pedindo aqui o Senhor sabedoria em lidar aqui no trânsito? Porque eu estou pedindo algo que vai me dar prazer, ou melhor, nesse caso, vai me tirar do desprazer, né? Que é me irritar, que é me deixar estressada. Mas eu não estou pensando nesse outro ponto, do testemunho que eu estou dando para o Senhor. A partir de agora eu penso isso, porque foi através de uma reflexão dessa que me fez olhar. Ah, Elaine, então quer dizer agora que você não se estressa mais? Não. Isso vem ainda, porque eu estou em processo, todos nós estamos em processo, mas na hora que o meu coração leva para esse lugar, o que é mais importante aqui? Que testemunho que eu estou dando do Senhor? O Senhor está se alegrando? Eu estou fazendo isso para a glória do Senhor ou para mim? Esse é o ponto. Então, essa transição de um olhar infantil, de um olhar egoísta, né? Porque criança que é assim, birrenta, que pede tudo para ela, quer tudo para ela, na hora dela. Não, a gente precisa amadurecer o nosso olhar.
O olhar infantil foca no quê? No primeiro para mim. O olhar maduro foca no que o reino precisa de mim. Essa é a questão. No que o reino precisa de mim. Como que ele precisa de mim? Como que eu estou contribuindo? Como eu estou refletindo a imagem de Jesus? Como que eu não estou envergonhando o Senhor? Pensemos nisso. O segundo ponto que eu quero trazer para vocês é a sabedoria como altar, não como um troféu. O que fala lá em 1 Reis 3,11? Deus destaca o que Salomão não pediu. Já que você pediu sabedoria para governar o meu povo, e não uma vida longa, ou riquezas para si, ou morte dos seus inimigos, e aí continua. Então, se Salomão tivesse pedido sabedoria apenas para ser um homem mais inteligente e admirado da terra, a sabedoria seria aqui simplesmente um troféu para ele. Um troféu que serviria para quê? Para o ego dele, para o próprio ego dele, para o próprio prazer dele. Mas ele pediu sabedoria para governar o povo de Deus. Ele olhou para o Senhor, ele olhou para o povo e falou assim: Senhor, eu quero sabedoria para poder cuidar do seu povo. O foco dele estava nisso. Então ele transformou aqui a sabedoria em um altar de serviço. Ele colocou nesse lugar. Ele saiu do olhar infantil e foi para um olhar maduro. Ele saiu da sabedoria como um troféu e colocou a sabedoria como um altar de honra ao Senhor, para usar para o Senhor, para o propósito que o Senhor tinha depositado na vida dele. Pedir sabedoria para benefício próprio é egoísmo fantasiado de espiritualidade. Pedir sabedoria para guiar nossa família, liderar nosso ministério, viver de forma justa é o que agrada o coração do Senhor. Nós não podemos usar as coisas santas para promover a nossa própria vaidade, o nosso próprio ego. Queridos, eu não sei vocês, mas é com tristeza que eu falo, e isso não é com um olhar de julgamento. A gente tem grandes nomes, grandes homens de Deus que foram usados poderosamente. E hoje em dia, chegaram numa soberba, num ego, não precisamos citar nomes, eu tenho certeza aqui que alguns já sabem, né? Alguns exemplos vieram à mente de cada um de vocês, porque foram tirando, inicialmente, é por isso que a gente tem que vigiar o nosso coração. Essa palavra foi uma palavra certeira que o pastor pregou, né, como todas, né? A gente precisa vigiar o nosso coração, porque senão a gente vai tirando. Muitas vezes a gente também já coloca, a gente começa nesse altar, só que a gente termina transformando num troféu, no ego, a visibilidade que vai trazendo, porque Salomão, olha para a história de Salomão, né? Ele foi, é claro, né, que ele vai sendo reconhecido pelas pessoas, mas isso a gente não pode deixar dominar o nosso coração, porque aí a gente começa trazendo a glória para nós, a gente esquece de quem é glória, a gente esquece de devolver a honra, a gente esquece de devolver a glória. Então, por isso que é importantíssimo a gente ter esse olhar, vigiar e fazer esse acompanhamento, onde para que eu estou pedindo sabedoria? Como é que eu vou usar? Como altar? Ou como mais um troféu para dizer que eu sou sábio? Agora, o terceiro ponto que eu quero trabalhar com vocês é o temor de envergonhar o nome de Deus. Já até falei aqui, já adiantei um pouquinho. Salomão, ele compreendeu que se ele falhasse, o nome de Deus, do seu pai Davi, seria envergonhado diante das nações pagãs. O seu maior medo não era o fracasso pessoal, mas a desonra ao nome do Senhor. Olha que poderoso isso. Quando o nosso foco é agradar a Deus e fazer a vontade dele, a nossa conduta pública e privada se alinha. A sabedoria que agrada a Deus nos protege de escândalos morais, de decisões baseadas no orgulho e da soberba. Lá
Lá em Provérbios 4:7 fala bem assim, ó: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. E aí, lá no Provérbios 9:10, complementa assim, ó: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sem o temor de envergonhar a Deus, a inteligência se torna apenas astúcia humana. Pensemos sobre isso, querido. O temor de envergonhar o nome de Deus. Isso que eu te falei. Isso que eu falei um pouco antes, que eu dei o exemplo, né? Falando de mim sobre o trânsito. A gente se coloca nessa pergunta, se faz, espera aí, eu agindo dessa forma, eu tomando essa decisão, eu agindo assim, fazendo isso, eu estou envergonhando o nome de Deus? Ou eu estou exaltando o nome de Deus? As pessoas estão vendo, nossa, olha como é que Deus é maravilhoso, né? Olha como é que Deus opera na vida da pessoa. Uma pessoa tão falha, tão pecadora, mas olha que o poder de Deus se manifestando na vida da pessoa. A gente precisa olhar para esse lugar, né? Quando a gente falha, se Salomão falhasse aqui, quando ele olhou, Deus tinha dado um propósito, Deus tinha dado uma missão para ele, né? Dentre tantas outras, construir o templo, conduzir o povo com sabedoria, e ele precisou, ele falou, Senhor, eu fui escolhido pelo Senhor, eu não quero envergonhar o Senhor. Eu quero entregar a honra para que todos aqueles que olhem para mim possam ver o seu poder. E é isso que a gente tem que trazer para a nossa vida. Senhor, eu não quero te envergonhar. Me ajuda aqui, eu preciso do Senhor, me dá sabedoria nessa decisão que eu tenho que tomar, nessa ação que eu tenho que tomar, em como que eu devo falar, em como que eu devo proceder. Eu quero ser um testemunho vivo do Senhor, do seu poder, do Senhor operando através da minha vida. E aí, queridos, eu sempre trago aplicação prática, né? Porque essa palavra, ela não pode ficar só na teoria. Como é que a gente aplica isso, né? No nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana? Como a gente pode amadurecer o nosso olhar a partir de então, a partir de hoje? Como que eu vou fazer? Eu já dei um exemplo, falei de mim, eu gosto de falar um pouco os exemplos do dia a dia, porque para a gente ver o como e onde a gente pode melhorar em ações pequenas, não são só nas grandes decisões, não são só nas grandes ações, é no dia a dia, nas pequenas demandas que nós temos no nosso cotidiano. Né? Então, o primeiro ponto ali é sempre fazer esse exercício do autoexame que eu falei, né? Faz uma auditoria aí das intenções do seu coração, olha para isso. Antes de tomar qualquer decisão, ou até mesmo de fazer um pedido a Deus, pergunte-se, se Deus me der isso, quem será glorificado? Quem será honrado? Eu ou ele? Eu vou dar essa glória, eu vou devolver essa glória para ele, ou eu vou deixar em mim, para as pessoas olharem, nossa, olha como é que eu sou, olha como é que essa pessoa é inteligente, portadora de tanta sabedoria. Quem se beneficia com essa resposta, além de mim? Escreva suas verdadeiras motivações em um papel e apresente-as ao Senhor. E vai fazendo essa reflexão, assim como eu fiz, né? De por que eu pedi sabedoria ao Senhor no trânsito. Isso é libertador, queridos. Volto a falar, a gente precisa jogar luz nessas áreas nossas que ainda, né, que existem essas sombras dentro de nós. A gente precisa sempre jogar luz. Segundo ponto, mudança de oração. Alinhar os nossos pedidos com o reino. Mude a linguagem das orações. Em vez de pedir, Deus, me dá sabedoria para eu fechar um negócio e ganhar mais dinheiro, ore, Deus, me dá sabedoria para que o meu trabalho, né, glorifique o teu nome, para que eu prospere, para que eu possa contribuir mais para o reino. Para que eu possa contribuir mais, quando eu falo, queridos, não é só entregar dinheiro, não, tá? Para o reino. Se eu prospero financeiramente na minha empresa, vamos trazer para esse exemplo, mais pessoas eu contrato, mais famílias serão abençoadas com a renda que será gerada ali. Mais pessoas eu tenho na minha empresa que eu posso falar de Jesus para elas. E aí, com um ali eu falando, isso vai reverberar dentro da família.
Na minha vida, aí então, vamos consertar. Deus me dá sabedoria, né? Para que o meu trabalho glorifique o teu nome, para que eu seja justo com os meus funcionários, para que eu expresse o teu caráter no meu trabalho, na minha vida pessoal, com um bom testemunho de maneira geral. Qual é o testemunho que você está dando? No seu trabalho, na sua vida em sociedade, não só dentro da igreja, tá, queridos? Porque dentro da igreja a gente sempre vai dar testemunho bom, em tese, na grande maioria. Porque a gente fica mais polido dentro da igreja. Será que os nossos comportamentos no dia a dia, no trabalho, com os nossos colegas de trabalho, na nossa empresa, com os nossos funcionários, está sendo o mesmo que a gente está refletindo dentro da igreja? Qual é o testemunho que você está dando na vida do Senhor, do que o Senhor está fazendo na sua vida? Terceira ação prática, vencendo o orgulho e a escassez, viver a prática do serviço oculto ao Senhor. Use a sabedoria que Deus já te deu para servir a alguém que não pode te dar nada em troca. Ensine alguém, lidere com amor, aconselhe sem cobrar aplausos. Se a nossa sabedoria não serve para lavar os pés dos outros, ela não serve para o reino de Deus. Vencendo o orgulho e a escassez. Por que eu trouxe vencendo o orgulho e a escassez? Porque normalmente as pessoas sempre estão na escassez. Ah, não, mas quando eu tiver isso, eu faço mais isso. Ah, não, mas quando eu tiver melhorado aqui essa situação, eu vou contribuir mais. Querido, o que você tem hoje, querida, que você pode derramar, que você pode transbordar na vida das pessoas? Não é a primeira vez e nem vai ser a última que vocês vão me ouvir falando sobre transbordar na vida das pessoas. O Senhor já te deu, você já tem algo precioso, seja grato com o que você já tem. E comece a transbordar do que você já possui e que você já tem hoje na vida das pessoas. Para de ficar esperando o potinho encher mais. Ele só vai encher se você começar a transbordar. Pensem nisso. Quando Salomão pediu o que agradava a Deus, Deus não apenas lhe deu sabedoria, mas acrescentou tudo o que ele não havia pedido. Riquezas, honra diante dos homens e paz. E Jesus, ele repete esse princípio, né? Eu tenho certeza que você lembrou aí de Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. É isso, queridos. Que nós possamos pedir ao Espírito Santo que sonde os nossos corações e faça-nos reconhecer se temos buscado Deus apenas por interesses próprios, se temos olhado para a vida cristã como meio de obter alguma vantagem pessoal, por razões puramente egoístas. Clamemos por um batismo de temor ao Senhor e por olhos maduros que enxerguem além do próprio umbigo e busquem, acima de tudo, não envergonhar o nome do Pai. Dar testemunho do Pai. Queridos, a verdadeira sabedoria divina só é liberada quando nós nos esvaziamos de nós mesmos. Comece a se esvaziar de você mesmo, do seu orgulho, do seu egocentrismo, que o Senhor ele começa a derramar do alto a verdadeira sabedoria sobre nossas vidas. Onde está seu coração? Seu conhecimento, sua inteligência, sua sabedoria, suas habilidades que você já possui. Como que você está usando? Como você está usando tudo que o Senhor já derramou sobre você? O que você tem construído com tudo isso? Só colocado mais alguns troféus na sua prateleira? Ou você tem construído um tesouro no céu? Você tem construído um monumento para si mesmo ou um altar para o Senhor? Se você fizer essa auditoria aí na sua vida, com essas perguntas,
que eu coloquei, deixei para fazer no finalzinho, justamente para fazer a gente refletir, assim como eu estou refletindo até agora. Se a gente fizer uma auditoria do nosso coração, quais são as respostas que ele vai trazer para a gente? E tá tudo bem, queridos. Elaine, que resposta feia. Nossa, eu cheguei aqui num ponto, meu Deus. Amém. Glória a Deus que você chegou. Apresenta isso para o Senhor. Pede Ele um coração novo e transformado. Pede Ele para amassar um pouquinho mais o barro. Porque nós somos vasos, mas precisamos lembrar que ainda tem áreas da nossa vida que são barro e precisam ser amassadas. E glória a Deus que o Senhor jogue luz, que o Espírito Santo traga clareza na sua vida quanto a isso. Não olha para isso com culpa e condenação, pelo contrário. Olha isso com um coração grato, que o Senhor está te mostrando e você não está sozinho nisso. É Ele que te capacita para poder realinhar. É Ele que vai modelar esse barro juntamente com você e você precisa permitir. É isso que Ele precisa. Enxergar e começar a trabalhar isso em você. E você não está fazendo isso sozinho. Amém, queridos? Vamos orar então sobre esse assunto para a gente encerrar? Oremos. Soberano Deus, perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que transformamos as tuas dádivas em troféus de vaidade. Hoje nós escolhemos descer da posição de orgulho. Entregamos a nossa mente, nossa experiência e nossa inteligência no teu altar. Usa-nos para servir, para amar e para glorificar o teu nome. Que a nossa vida seja um reflexo da tua sabedoria. Sim, Pai, nós nos colocamos diante do teu altar, Senhor Deus, nesse lugar de barros. Nós somos barros, Senhor Deus. Mostra-nos o que precisa ser ajustado, nos ajuda, Senhor Deus. Nos ajuda, nos dê sensibilidade para entender, para olhar e aceitar essas coisas que nós encontramos dentro de nós, ó Pai, que nós temos consciência que não agrada o Senhor. Mas é somente nesse olhar, nesse processo de ver e enxergar que isso existe dentro de nós, que a gente se abre para o Senhor, para o Teu Espírito Santo, nos conduzir e nos ajudar nesse processo, Senhor. Obrigada pela Tua palavra, Senhor Deus, que nos traz um desconforto, mas esse desconforto é necessário, ó Pai, porque nós queremos crescer espiritualmente, nós queremos, ó Pai, que o Senhor nos capacite cada dia mais para que nós possamos continuar transbordando do seu amor sobre a vida do teu povo, Senhor Deus. Assim como fez Salomão no seu reino, o Senhor também confia a nós pessoas, situações, trabalhos, Senhor Deus. Que o Senhor nos dê a sabedoria necessária para conduzir o seu povo, Senhor Deus, a nossa vida, o nosso ministério, seja na igreja, seja no nosso trabalho, na nossa empresa, mas o principal ministério que é a família, Senhor Deus. Nos dê sabedoria, Pai. Muito obrigada, Senhor Deus. Nós já te agradecemos porque nós cremos que o Senhor já está operando na nossa vida e tratando tudo o que precisa ser tratado. Obrigada, Senhor, pela tua palavra mais uma vez. Essa é a nossa oração, já agradecidos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? Espero que essa palavra não traga só culpa e peso para o seu coração, mas traga direção. Direção para caminhar para aquele lugar que o Senhor espera que nós estejamos ocupando. Amém? Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau, tchau.